Bom dia, pessoal, bom dia a todos, muito bacana aqui encontrá-los novamente hoje, né? Plena sexta-feira, o dia aí está começando, uma galera que já está parando aí para fazer aquele almoço, né, bem gostoso. Então hoje a gente vai se encontrar aqui no nosso treinamento via live do Facebook, né? Mais uma oportunidade para a gente trocar algumas ideias, falar de alguns assuntos que ficaram pendentes na última live nossa, né, no nosso último treinamento. Vieram várias e várias perguntas aí sobre pinturas internas, né? Então a gente até resolveu fazer esse tema hoje com a parte de pinturas internas, tá certo? Queria avisar a todos que depois vocês vão poder assistir aqui, né, mostrar para os amigos o que a gente falou na live, pede para eles entrarem aqui na página da Academia Coral, assistir a live, depois entra lá no site da Academia Coral, né, academiacoral.com.br, responde o questionário e emite o seu certificado. Também, né, teremos aqui à disposição esse vídeo no nosso canal do YouTube da Academia Coral, né, tudo isso para a gente poder manter esse contato aí com vocês, né, enquanto as coisas não retomam aí a sua normalidade, tá certo? Então hoje o nosso tema aqui que a gente escolheu, ele vem das perguntas que vocês enviaram. Isso é muito importante, né? A gente gosta bastante da sua participação, né, pintor? Quando você tiver aí dúvida, quando você quiser passar algumas dicas, manda lá faz seu vídeo, posta lá no Facebook, marca lá hashtag Academia Coral, pode me marcar também Roger Silva, e a gente vai acompanhando vocês, e aí a gente vai pegando esses temas e vamos abastecer aqui os nossos treinamentos, né, de acordo com aquilo que vem sendo o maior, né, tema aí de debate entre os profissionais de pintura, né? A nossa ideia é conseguir levar de uma maneira, né, de uma forma a ajudar todos vocês aí nesse momento, né? Alguns já estão trabalhando, né, sempre lembrando, né, pessoal, vamos seguir aquelas normas já passadas, né, máscara, álcool gel, né, tomar cuidado, proximidade com pessoas, tá certo? Então vamos desinfetar bem as mãos para evitar ao máximo que isso daí vá adiante, né? Mas hoje o nosso tema, né, o que a gente escolheu aí pro dia de hoje, foi exatamente técnicas para pinturas em áreas internas, né? Semana passada a gente falou um pouquinho lá sobre áreas externas, como é que a gente pinta, né, qual que é a melhor indicação, as preparações da parte externa, a gente viu muito lá parte de uso de fundo preparador, né, o uso também de selador acrílico. Discutimos bastante nesse assunto, várias perguntas, e eu vi depois lá na hora dos comentários lá uma interação muito grande entre os profissionais de pintura, né? Um ajudando o outro, respondendo. Putz, aí foi muito bacana mesmo, muito legal, né? E eu queria assim agradecer bastante a participação de vocês, tá certo? Hoje a gente vai ter também aqui nos nossos comentários, nós temos alguns funcionários da AXO, né, da nossa área de treinamento, que está aí participando e ajudando a dar as respostas, né? Então tem esses três caras aqui, ó, o Alberto Lotz, o Rogério, que vocês vão encontrar aí como Daniele no perfil do Facebook dele, né, porque o perfil dele da esposa e tal, como eu digo, né, manda quem pode, obedece quem tem esposa. E também o Claret, que vai estar participando aí, ajudando a gente nessa parte aí de responder algumas perguntas, porque às vezes as perguntas vão passando, é muito rápido, né? E eu não consigo às vezes aqui, né, pegar a pergunta e repassar para vocês. Então esses três rapazes aí estarão acompanhando a nossa live aqui e vão ajudar sempre com as respostas, certo? Mas nada impede também que os profissionais de pintura eles participem e vão dando os seus comentários, as suas respostas aí, ajudando a gente, né, nesse momento aí do treinamento, tá certo? Então hoje a gente vai falar de paredes internas. Quando a gente fala de pintura de paredes internas, a gente pode ter algumas situações que a gente vai encontrar lá na nossa obra. Eu posso encontrar um reboco novo, o cara acabou de construir a casa, eu posso encontrar esse reboco com o revestimento de gesso, tá certo? E posso também encontrar a situação de repintura, que às vezes eu acho que a grande maioria do volume aí nosso hoje é repintura, né? Você tem já a parede pintada, então você vai lá e o cliente contrata você para fazer aquela reforma na casa dele, onde você vai fazer uma repintura na superfície, tá certo? Então, dentro dessas três
situações que a gente encontra no nosso dia a dia, né? A gente vai ter lá o quê? Algumas situações de pintura, por exemplo, reboco novo, né? O que a gente vai usar no reboco novo? Aquilo que a gente já discutiu até pelo lado de fora, aqui dentro, né? Internamente a gente não vai ter tanto uso do fundo preparador, apenas tomar alguns cuidados, né? Se você pega uma parede assim um pouco mais, com muitas repinturas, é bom a gente pensar no uso do fundo preparador de paredes, tomar alguns cuidados quando a gente vai usar aí esse produto para não vitrificar. Mas dá para ser usado internamente, não vai ter agressão da chuva, mas é um produto que colabora e ele ajuda aí a dar mais ainda durabilidade na sua pintura. Selador acrílico é o produto indicado para reboco novo, para diminuir o consumo, tá certo? Então esse é basicamente o que a gente encontra aí no reboco novo, não tem muito o que se discutir, né? Reboco novo, bom estado, curado, aplica um fundo, selador acrílico ou fundo preparador, aí você vai analisar e escolher. Depois você vem com a massa, aí sim é um detalhe importante, né? Às vezes o pessoal anda perguntando, mas quem vem primeiro, a massa ou o selador? Sempre, pessoal, é primeiro o fundo, depois a gente aplica a massa e depois eu venho com o acabamento, tá certo? Então o fundo está ali no reboco, ele que prepara para receber a massa e na sequência o acabamento, ok? Então, seguindo, a gente tem também a parte de repintura. Esse sim, a gente tem várias e várias situações onde a gente vai fazer o nosso trabalho aí de pintura, tá certo? Então, numa repintura eu posso encontrar lá pinturas em bom estado. Você entra às vezes na casa do camarada, a pintura tá bonita, mas ele quer, sei lá, mudar a cor, fazer algum outro tipo de aplicação ali, né? Então, bom estado é o mais básico de todos, é correr um lixamento e fazer a repintura. Esse lixamento, muitas vezes, eu utilizo aí principalmente na intenção de, quando eu estou passando, né? Eu uso normalmente manual nesse caso, às vezes. Você vai lá dar uma passadinha de lixa ali para você ouvir se não tem algum ponto oco, né? Se não tem nada ali soltando na superfície, mas para ouvir, né? Pelo barulho da parede do seu lixamento, você consegue ouvir se tem alguma coisa solta ou não. É um lixamento bem mais suave. Se eu precisar fazer um lixamento um pouco mais agressivo, aí eu já sou a favor de partir lá para aquele lixamento mecânico, né? O tal do lixamento sem pó. Eu sou totalmente a favor, né? Gosto muito disso, tá certo? Depois a gente vai encontrar também mofo, bolor, como a gente falou lá na semana passada, né? Até o Heraldo Santana, se eu não me engano é o nome do rapaz, mandou lá que tem que matar o mofo, e é verdade. Se você tem presença de mofo dentro de casa, elimina, mata o mofo. Muito importante também entender se esse mofo está vindo de fora, né? Qual que é a origem dele, se tem alguma infiltração, alguma coisa, né? A gente tem encontrado aí muitas situações em apartamento, principalmente, né? No apartamento, às vezes a pintura do lado de fora do prédio, ela está absorvendo toda a água da chuva e essa água umedece do lado de dentro do seu apartamento e ele acaba gerando mofo lá. E muitas vezes o pessoal quer trocar móveis, fazer uma pintura por dentro, mas a origem está lá fora. Então primeiro se preocupe em fazer a pintura na área externa para você resolver esse problema de mofo ali dentro. Mas é aquele básico: lavar, deixar 6 horas lá de molho, depois tirar o excesso e aí você entra com a pintura. Sujeiras, né, marca de dedo, engordurada, né, às vezes paredes estão meio que já bem com bastante partes ali que não pertencem à superfície. Então tem que tirar aquilo. Por quê? Porque se eu pintar em cima, cara, o que vai acontecer? Eu vou pintar em cima daquilo que não pertence à parede. Então aquilo solta a pintura, começa a dar uma bolha e aí do nada você não sabe de onde apareceu aquilo lá, né? Então sujeira, a gente limpa, toma todo aquele cuidado, né, para não fazer uma pintura em cima de uma superfície aí que tem algo que não pertence a ela, tá certo? Descascamento, tomar cuidado, né? Por que tem esse descascamento interno? Qual que é o motivo, né? A origem, por que aconteceu isso? Sei lá, o cara bateu um prego e foi arrancar o prego e veio o reboco junto. Toma cuidado com isso, tá certo? Né? E também a gente tem parte de riscos de caneta. Esse é complicado, né? Esse daí a gente tem uma opção lá de ir lá pegar uma esponjinha de aço, né? Raspar, arrancar aquilo ali, vai ficar uma falha, depois você vai ter que corrigir com massa, ou você também pode só lixar a parede, limpou, aplicar uma demão de
de esmalte fosco branco, né, o Coralite ou o Coral fundo sintético nivelador, algum produto à base de solvente para isolar esse risco de caneta da sua pintura, tá certo? Então tome esse tipo de cuidado na preparação de reboco novo para que a gente possa ter um grande resultado aí na hora da nossa pintura, né? O pessoal tá entrando aqui, ó, um abraço, Elias Santos, o Wagner Ribeiro, lá do interior de São Paulo, o Luiz Carlos, grande palmeirense, lá do litoral, né, lá de São Vicente, um cara que tá sempre com a gente aí, obrigado mesmo, Luiz, pela presença. O Anderson Berna, Barra de São João, né? Legal, muito bacana aí, obrigado pela presença de vocês aí, tá certo, pessoal? Então a gente vai continuando aqui, ó, Valdir Galan lá de Ribeirão Preto, pessoal, sempre acompanhando aí as nossas, né, lives, os nossos treinamentos aí que vai acontecendo. Vamos embora aí que, né, o pessoal tá mandando as mensagens aqui e a gente está aí acompanhando toda essa parte de treinamento com vocês, ok? Então, bom, seguindo aqui, né, pessoal, fiz toda essa preparação, já posso, né, já vou seguir ali para minha parte de pintura. Tem também, né, algumas situações que o pessoal perguntou bastante semana passada, que gerou muitos questionamentos, né, que foi a parte de gesso. Olha só, né, a questão do gesso é uma parede aí que tem um revestimento de gesso, é uma parede que a gente tem lá o seu acabamento, precisa fazer o seu acabamento, tá certo? Então a gente tem lá algumas situações. O que a gente precisa pensar primeiro, né? Que tipo de gesso eu tenho na minha superfície? Eu tenho lá o gesso corrido, eu tenho o meu gesso que é de drywall, eu tenho as minhas placas, sanca, moldura, né? O que a gente tem aí nessa questão aí do gesso? O que a gente está fazendo na parte de gesso? Né? Vamos entender direitinho o que está acontecendo, o que eu tenho lá à disposição, tá certo? Então quando a gente fala de gesso corrido, é aquele gesso desempenado, normalmente ele tem uma característica um pouquinho diferente dos demais, né? Então a gente vai colocar esse gesso lá em toda a superfície e depois a gente tem que estar aí com ele lá preparado para fazer a pintura. Fez o gesso, né? Deu aquela lixadinha, limpadinha básica, esperou a cura dele. Isso daí é complicado porque eu tenho o gesso que demora, aí eu fiz uma pesquisa um pouco mais a fundo nesse detalhe de gesso e eu vi lá que o gesso ele demora mais ou menos uns 15 dias para secar, né? Porém a gente tem um agravante, né, pessoal? Esse gesso, a gente não pode esquecer que ele está em cima de uma alvenaria, e essa alvenaria muitas vezes tem a umidade natural lá do bloco, né, do reboco, alguma coisa assim. Então esse período ele tende a ser maior, tá certo? A gente leva em consideração aí aquele velho tempo, né, que todo mundo usa, que são os 28 dias. Então esperou o gesso corrido completar essa cura, você vai entrar com a pintura. Aí depois a gente tem os drywall, né, tem as placas, né, aquelas placas que normalmente são usadas no teto, as sancas e molduras. Então tudo isso daí são superfícies para gesso. E a pergunta que fizeram, várias pessoas mandaram aí durante a semana, consultaram lá na Academia Coral, né, como é que eu resolvo? O que eu passo em cima do gesso? Né? Então o que é o gesso? O gesso, quando você for aplicar o fundo, por exemplo, né, já está pronto para minha pintura. Em qualquer um desses casos aqui, pessoal, né, a gente não vai utilizar o selador acrílico. O selador acrílico é apenas para reboco novo, tá certo? Então o selador acrílico, ele vem no reboco novo, a única função dele, em cima do gesso, a gente não vai aplicar selador acrílico. Por quê? O gesso já é um produto um pouco mais pulverulento, é um produto que ele tem bastante pó, né? Se você pegar o gesso, quando você vai fazer o quê? É você misturar aquela carga, aquele pó do gesso, na água, bateu, você vai fazer o gesso. Então ele já é pó. Se você usar um selador acrílico que usa muita carga para diminuir o consumo de tinta, você vai estar colocando pó sobre pó. Então isso pode levar a um descascamento. Isso aí também deixa aquilo que a gente não busca, né? Que é um acabamento casca de laranja em cima um acabamento casca de laranja da nossa pintura final, tá certo? Então a gente descarta. Falou gesso, descarta o uso de selador acrílico, ok? Ficam duas opções como fundo: fundo preparador e direto no gesso. E aí vem um detalhe importante, né? O nosso fundo preparador
de paredes, ele não é recomendado para ser utilizado em cima de gesso corrido, tá certo? Então, se você tem gesso corrido lá na sua parede, né, você não vai utilizar o fundo preparador de paredes. Você pode usar o fundo preparador em drywall, em placas, em sancas, em molduras. Como também você tem a opção, que aí é a minha preferida, né? Em todas essas situações aqui, né, eu prefiro utilizar o direto no gesso. Então, o direto no gesso pode ser em cima de gesso corrido, pode ser em cima de drywall, placa, sanca, moldura, né? Tudo que a gente estiver falando de gesso. E hoje tem uma novidade também, né, que a gente encontra bastante, que é o gesso 3D. Então, o direto no gesso, ele é uma tinta desenvolvida propriamente para isso, né, para que a gente possa utilizar ele como um fundo em cima de superfícies de gesso. Qual que é o único detalhe que a gente tem que tomar cuidado? O direto no gesso precisa ser diluído, né, ali na primeira demão, em torno de 40% com água. Você dá uma primeira demão, ele funciona como fundo. Se você quiser utilizar o próprio direto no gesso como acabamento, também pode, tá? Ou se você utilizou ele como fundo e depois quiser utilizar ele apenas como fundo e usar uma outra tinta de acabamento em cima, permitido, sem problema nenhum, tá certo? Então a gente tem aí essa grande vantagem de se utilizar o direto no gesso. Ah, eu tenho a minha parede de gesso e na minha parede de gesso eu quero fazer aí a minha pintura com uma tinta mais escura. De repente você pode jogar ali uma bisnaguinha e dar uma tingida na cor do direto no gesso, né? Ele já fica até um fundo colorido aí para você, tá certo? Então vamos ter essas opções aí com o direto no gesso. O fundo preparador de paredes, apenas exclua ele do gesso corrido, né? Ele tem uma característica, às vezes ele vitrifica em cima do gesso corrido e você vai ter problemas. Outras vezes fica aquela marca que você desempenou o gesso corrido e ele acaba, quando você usa um acabamento fosco, ele penetra muito e ele acaba ficando toda aquela marca das ranhuras. Aí você não vai mais conseguir tirar. Você vai ser obrigado a lixar tudo de novo e fazer uma nova pintura, tá certo? Então toma cuidado com isso aí, né, pessoal? Que ele vai fazer aí com que vocês possam ter um bom desempenho na hora da sua pintura, tá certo? Então nessas pinturas aí, nessas situações é o que a gente vai ter, né, de pintura. E tem um fantasma que aparece aí no gesso. Quando a gente fala de pintura de gesso, tem um fantasma que ele fica aí, né, indo atrás de todo mundo, cara. O que é esse fantasma que aparece na pintura do gesso? É o famoso amarelamento em gesso, né? Aquelas manchas que aparecem na superfície, né? Muitas vezes não só o amarelamento, mas também as manchas acinzentadas, que é um pouquinho da umidade que está migrando da parede lá de baixo, né? Hoje se usa muito gesso direto no bloco, né? Isso daí é um pouquinho complicado, né? Ele acaba estragando a sua pintura final, tá certo? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Para que a gente possa evitar essas manchas. A mancha amarelada, você pintou, ela apareceu a mancha amarelada, né? Esse fantasma da nossa pintura aí. Como é que a gente vai resolver essa situação? Olha só, não é simples, não é fácil, né? A gente vai ter que usar um pouquinho do conhecimento. Tem algumas variáveis, né? Algumas outras situações que a gente pode utilizar também algum tipo de produto, mas o básico, pessoal, para eliminar essas manchas de amarelado no gesso é aplicar lá uma demão do Coralite fundo sintético nivelador, tá certo? Então a gente pode usar esse produto que ele é à base de água rasa. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado aí na questão da pintura interna, né? Mas é a única maneira da gente resolver que pare essa migração de manchas, é o mais indicado, vamos dizer assim, tá certo? Eu tenho também a opção de usar um Coralite branco fosco, né? Eu tenho também a opção de utilizar o isolante da Sparlac, é uma outra opção também que a gente tem para poder eliminar para a gente poder eliminar essas manchas amareladas que aparecem em cima do gesso, ok? Então tudo isso daí é o que? São técnicas, né, que a gente pode fazer uso para poder eliminar essas manchas. Passou o fundo, aí vem um outro segredinho, né, um pulo do gato aí, tá certo? Esse pulo do gato é deixar esse produto secar bem. Então você aplicou, vamos imaginar que agora, 11h52 da manhã, eu estou aplicando
uma demão de fundo sintético para poder isolar esse amarelamento do gesso. Eu não vou esperar às 6 horas, né, lá para 5 horas da tarde, eu já ir lá e passar a tinta em cima. Eu deixo para o dia seguinte, pessoal, para ter certeza que esse produto eliminou totalmente seu solvente, deu uma boa de uma secada, aquela boa endurecida no filme dele, e aí sim eu entro com a minha pintura, tá certo? Então é muito importante esse detalhe, a gente ir lá e aplicou o fundo, deixa secar, ou seja, só no outro dia realmente é que você vai fazer a pintura em cima dele para poder ter certeza que essas manchas não migram mais. O fundo sintético também a gente é utilizado em cima de canetinha. Às vezes a criançada escreve lá, né, na parede, vai lá e fala, papai te amo, né? Que nem no caso do meu filho lá, ele escreve, quando ele estava aprendendo a escrever, eu dei uma parede para ele escrever, ele escrevia só naquela parede, um dia ele saiu escrevendo na outra, ele escreveu lá, papai, Palmeiras foi campeão mundial em 51, eu achei lindo, maravilhoso, mas minha esposa não gostou muito, né? Que ela quis que eu tirasse aquela mancha, para tirar aquilo lá eu fiz o quê? Tive que isolar com fundo sintético para poder pintar, tá certo? Então essas são as preparações que a gente tem que tomar muito cuidado aí no nosso dia a dia, né, para que a gente possa obter o melhor resultado em uma pintura interna. Quando eu falo de pintura interna, eu quero o que nessa pintura interna? Eu busco um bom acabamento, porque eu estou andando, estou muito próximo da parede, eu visualizo a parede, às vezes no corredor bate a iluminação, você vê aquela parede, então você quer o nivelamento, você quer acabamento mais fino, tá certo? Então a gente tem que tomar muito mais cuidados na hora do acabamento, ter uma tinta que não dê esse efeito casca de laranja, que facilite a vida do pintor, então a parede tem que ser bem preparada, né? E aí tem várias dicas que a gente precisa estar falando sempre com vocês, tá certo? Aplicação de massa, tomar todo o cuidado com a aplicação de massa, evitar imperfeições, tá certo? A gente sempre ouve falar, né, aquela famosa frase, né, isso aí o pintor tira, né, isso aí o pintor resolve na hora de pintar lá, então fica para o pintor resolver essas buchas, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado, fez esses cuidados, né, essa preparação adequada na superfície, aí a gente entra ali com a parte de pintura, tá certo? Então, nossa equipe está aí respondendo, né? Deixa eu ver também aqui, vamos responder algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu ver o Dair Ramos, grande Odair Ramos. Uma coisa que uso frequentemente, cadê? Fugiu aqui. Uma coisa, primer somente em gesso amarelado, né? Isso aí, primer, né? Esse fundo sintético aí, base de solvente, ele segura bastante. Silvânia Coutinho, né? Qual o prazo para esperar para secar o gesso, né, para poder aplicar? Olha, Silvânia, deixa eu pôr óculos aqui, os caras falam que eu pareço a Palmeirinha com óculos aqui, mas senão eu não consigo ler direito aqui, ó. Bom, Silvânia Coutinho, eu não sei se você não marcou a sua cidade aqui, mas o prazo a gente leva sempre em consideração os 30 dias, né, porque o que acontece? O gesso ele seca, mas por estar em contato com uma superfície de alvenaria, né, ela tem a umidade natural dela que às vezes retarda um pouco essa secagem do gesso, tá certo? Então 30 dias é o ideal. Guilherme Benigno, fundo branco fosco à base de solvente dá certo, legal, né? Então o pessoal tá aí interagindo bastante, um abração pra galera aí, ó, a Ana Machado lá da Paraíba, sempre com a gente, Adão Barbosa, né? Antes de amaciar eu passo o fundo, é isso aí, Adão, né? A gente aplica sempre o fundo antes da massa, essa é o sistema de pintura correta. Nivaldo José Torralbo, tá certo? Adelson Carvalho, é isso aí, galera, um abração para todos vocês, o Iago Ramos, né? O Anderson Cardoso usa coralite branco fosco, tá certo? É isso aí mesmo, ó. Fundo fosco à base de esmalte, esses caras aí que estão respondendo aí, ajudando a gente a responder, né, pessoal? Então esses camaradas aí estão ajudando a gente com várias respostas, porém durante a semana a gente teve várias perguntas, né? Eu respondi várias perguntas. E para não ficar um negócio aí só eu respondendo, né? O que eu fiz, pessoal? Eu peguei aí, selecionei, juntei 3 perguntas ali, coloquei e decidi perguntar para alguns amigos nossos aí, alguns profissionais de pintura, né? Então eu convidei um profissional de pintura para dar uma resposta para a gente. Uma não, 3, né? Tinham 3 perguntas que eram várias, eu condensei, fiz as 3 perguntas, mandei para ele e pedi para ele mandar um vídeo para nós, tá certo? Então esse nosso amigo pintor aqui do interior de São Paulo, ali de Campinas, né, da região de Campinas, depois ele vai me falar, corrigir aí qual que é a cidade dele,
mas eu sei que é ali perto de Campinas, ele mora naquela região ali, tá? E aí ele mandou essa resposta pra gente aqui, ó, vamos dar uma conferida na resposta aí do nosso amigo aqui, tá certo? Vamos lá, vamos ver se vai entrar aqui o vídeo dele. Olá, pintor profissional, tudo bem? Acompanhando a live aí do nosso amigão Roger Silva, ok? Eu separei 3 perguntas aqui, vou dar minha pequena contribuição com vocês aí nessa live, ok? Primeira pergunta é: como você consegue visualizar aonde já lixou a massa? Olha, amigão, tem uma técnica já das antigas, mas muita gente usa, você pegar um fio de cobre e riscar bem superficialmente a massa, tá? Fazer aqueles rabiscos lá. Aí você vai lixando, você vai vendo onde ainda não passou a máquina, ok? A segunda pergunta: as emendas do gesso, você aplica a massa na superfície toda ou só nas emendas? Olha, amigão, geralmente quando a parede está bem instalada, ou a parede de drywall está bem instalada, a gente costuma emassar só nas emendas. Só que, claro, lixa antes, né, o gesso para tirar os rebarbos, emassa e depois lixa só as emendas. Não há necessidade de amassar toda nesse caso aí, ok? A terceira pergunta, tá? Como você esconde os retoques de massa para aplicar a tinta com brilho? Olha, a tinta com brilho ela é complicada, tá? Porque por menor que seja a imperfeição, aparece. Então, a hora que você for tratar a superfície, tá? Catar, ou seja, emassar ou só catar algumas coisas, a gente usa a lâmpada, ok? Você trabalha com a lâmpada na hora de catar as imperfeições, porque aí a lâmpada, por menor que seja a imperfeição, a lâmpada vai mostrar. Procure trabalhar sempre na lâmpada e vai lixando com a lâmpada, dando aquele trato, que eu dou certeza para você que a maioria, 99% das imperfeições vai sumir com a lâmpada, ok? Espero ter contribuído com vocês. Continuo assistindo a live aí do Roger Silva. Roger Silva, é com você aí agora, amigão. Passo para você. Sem som aí, agora tá melhorando, né? Então foi legal isso daí. Vamos, né? Obrigado pela participação aí, Haroldo. Né? Eu sei que você não é de Campinas, tá certo? Você é da região de Campinas, é Estiva Gerbe, né? Se não me engano, sua cidade. Obrigado pela sua participação. Todos os profissionais de pintura, queria agradecer aí que durante a semana a gente vai conversando bastante. A galera manda muita dica para nós. Se você quiser gravar um vídeo, né? Gravar um vídeo aí com alguma dica bacana e publicar na sua página e depois marcar a Coral, a gente vai batendo um papo e né, quem sabe aí na próxima live a gente vai trazendo vocês aí, os profissionais de pintura, para ajudar a gente aqui, para enriquecer ainda mais o conhecimento de todos, né? É muito legal trocar essas ideias. O Haroldo aí mandou três dicas aí muito boas para vocês. Essa da lâmpada é importante, né? Porque quando a gente está falando da parte interna da casa, a gente, muitas vezes é importante, o cliente cobra demais isso, aquele acabamento mais nivelado, você não vê contra a luz, às vezes em ângulo você vê o retoque da massa, né? Não é porque a tinta não cobriu, é porque ficou aquela marca na parede. Então é muito importante isso, tá? É muito legal a participação de vocês. Mais uma vez queria agradecer aí o Haroldo, né? E a gente vai continuar nas nossas lives e outras virão, né? Outros profissionais de pintura irão participar com a gente aqui, porque é o nosso dia a dia, tá certo? Então quem quiser também pode acompanhar lá o Haroldo na página dele, né, que é o Pente Raiz, não é isso, Haroldo? Depois você confirma aí nos comentários, mas vai lá, ele também coloca várias dicas para vocês, tá certo, pessoal? Então depois que a gente fez tudo isso aqui, né, que a gente fez toda essa preparação de superfície, aí vem a parte de pintura, né, que a Coral ela tem lá os seus produtos, né, para dar esse acabamento aqui, tá certo? Então a gente vai escolher que tipo de acabamento eu quero, o que meu cliente busca, né? Porque não é todo mundo que quer o mesmo tipo de pintura. Existem necessidades diferentes de cada cliente nosso. E aí o pintor ele tem que estar atento naquilo ali, né? Então ele tem lá, por exemplo, um acabamento fino, um acabamento bonito, estética, né? Aquele acabamento que mantém o nivelamento de tudo aquilo que você
fizeram na parede, aplicaram massa, teve todo aquele trabalho, né, pessoal? Às vezes tinha um furo de prego, o cara foi lá, pegou um produto da Labastínio, o Repara Paredes, ação rápida, foi lá e fechou aquele furo da parede, que é o produto próprio para isso. Aí depois ele, com a própria espátula, ele tomou todo o cuidado para nivelar, alisar aquele acabamento. A hora que ele entra com a pintura, aquilo vai dar um acabamento bonito, não pode ser uma tinta cascuda. Para isso eu tenho quem? A família Decora. Eu quero resistência, eu quero lavabilidade, eu preciso limpar minha parede, não quero brilho nela, eu quero acabamento mais próximo do fosco possível. Eu vou no meu super lavável. Às vezes você tem ali uma necessidade, né? Acontece muito, o cara liga para você e fala assim, cara, eu preciso pintar o apartamento aqui, ó, eu preciso devolver essa casa, eu tô lá montando a minha outra casa, eu não consigo vir pintar, eu precisaria que você fizesse rápido, que eu tenho que devolver na segundo apartamento. Qual que é a melhor opção para essa situação? É o Renova, o creme de pintura da Coral. Já vem pronto para uso, o pintor vai ter menos trabalho, né, para empapelar o piso ali, porque ele respinga pouco, né? A gente teve ali casos de pessoas que mandaram para nós, aí eu estava conversando com um rapaz da Axo aí, que ele ficou impressionado, né? Ele pintou a casa dele lá e ele logo pegou o creme de pintura, entregou na mão do pintor, ele preocupado que o negócio ia pingar todo no piso dele, e o camarada pintou o teto, não respingou, foi super tranquilo o trabalho lá. Ele falou, pô, que bacana, hein? Meu pintor adorou, né? Então, vem esse creme de pintura para ajudar o profissional de pintura nesse momento aí de uma pintura rápida, né? Então, às vezes o cara tá naquela necessidade ali de agilidade, né? Esse que é o grande isso que é interessante, esse que é o grande atributo do Renova, essa agilidade, essa praticidade. E tem também lá o Saúde, né, e Bem-Estar, que é o nosso 3 em 1, ajuda a eliminar bactérias, pessoal, não confundam, né? Bactérias, né? Então ele ajuda isso, principalmente com consultório dentário, que você faz a asepsia das ferramentas, né? As bactérias ali do seu ambiente que a gente tem que ter ali uma tinta que pode ajudar com isso, que aí no nosso caso é o 3 em 1, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, para a gente entrar aqui mais a fundo em cada linha dessa, né? Em cada uma delas, para que a gente possa falar aí um pouquinho mais deles. Então a gente lançou uma nova linha Decora no ano passado, né? Que ela tem desde os efeitos especiais até as tintas de acabamento, né? Quando a gente fala de acabamento, a gente tem lá o Decora Mate, o Decora Seda e o Decora Diamante, né? Que são o fosco, o nosso acetinado, que é o Decora Seda, e o Decora Diamante, que é o Decora semibrilho, né? Nosso acabamento semibrilho. Hoje a gente tem público para as três necessidades, tá certo? Então tem pessoas que gostam muito mais, preferem o fosco, por tudo aquilo que o profissional já sabe, né? Disfarça mais as imperfeições, tal. Então a gente tem a preferência por esse. Mas eu, por exemplo, gosto muito do Decora Seda. É uma tinta, ela tem um acabamento acetinado, ela valoriza ainda mais a sua parede. Então eu gosto de valorizar, por exemplo, o pintor foi lá e deu massa em toda a parede, aquela massa bem aplicada, bem acabadinha, eu acabo usando um Decora Seda, né? Como eu falei na outra live para vocês, eu uso muito também do lado de fora, porque eu gosto de um pouquinho de brilho, por questão de manter mais as cores. E tem o Decora Diamante, que é o nosso semibrilho, que ainda tem pessoas que utilizam, né? E gostam de usar, de colocar brilho na parede, tá certo? Então é interessante aí essa linha do Decora. É uma tinta, quando a gente fala em HD, acabamento HD, significa que ela está valorizando aquilo que você mais se preocupou em fazer, que foi o quê? Um acabamento nivelado na parede. Então ela ajuda o profissional de pintura. Quando você usa um Decora Mate, você vai diluir ali 20%, né? O que acontece? Ele vai manter a cobertura e vai manter aquele acabamento nivelado. Você não precisa colocar muita água nele para ele perder aquela característica de casca de laranja, porque ele não tem essa característica, né? O importante dele é isso, ele é uma tinta que valoriza o seu acabamento. Então o Decora Mate é a nossa primeira opção para um acabamento dentro de casa, para você ter aquele acabamento nivelado. Imagina, às vezes você vai na loja, né, e você compra lá 20, 10, sei lá quantas latas de massa. Significa que o cara está dando massa corrida em toda a casa, em todo apartamento, deixando bonito, nivelado. O que é importante para esse profissional de pintura? Ter um produto que atenda essa necessidade dele. Quem é esse produto? É a família Decora, né? Decora Mate, Decora Diamante, Decora Seda. Eles oferecem isso para você. E esse nivelamento mais uniforme, mais bonito, ele valoriza ainda mais
as tonalidades, porque é interessante também você trabalhar com cores do lado interno, né? Então ele tem lá todas as opções do nosso leque de cores, as mais de 2.000 cores à sua disposição, e ele valoriza muito essa parte da tonalidade, né? Do acabamento fino com cores, que isso valoriza a sua pintura, o seu ambiente. Temos também dentro da família Decora a nossa linha de efeitos, né? O Velvet ou Nuage, né? Um único produto que muda de acordo com a aplicação, ele pode ter 2 acabamentos diferentes, um cimento queimado e o mármore, né? Tudo isso aí para a gente também valorizar o ambiente, também valorizar aquela sua obra, né? Então o pintor já fez toda a parte de pintura da casa, do apartamento, oferece, né? Aborda o cliente, fala que você faz ali sua técnica, né? Você aplica mármore, você conhece o cimento queimado da Coral, você também conhece o Velvet, o Nuage, né? Toda essa linha de decoração. Também é um tema que a gente vai abordar aqui nas nossas lives, mas nós temos lá na Academia Coral, na academiacoral.com.br, entra lá e tem a videoaula com o Reginaldo Souza, um grande pintor aqui de São Paulo. Ele participa conosco lá na nossa página da academia, mostrando como é que aplica esses produtos, tá certo? E aí a gente vai ter uma videoaula aí para falar especificamente dessa linha aqui, porque aí é um treinamento à parte, tá certo? Mas são produtos que valorizam o seu acabamento, tá? Então a família Decora. Mas também temos o quê? A necessidade de limpeza, né? As pessoas querem limpar e nem sempre elas querem usar uma tinta com brilho para facilitar a limpeza. Ela quer ter a sua parede no acabamento fosco e poder efetuar uma limpeza. Às vezes você tem criança em casa, às vezes você tem o pessoal que põe a mão, bate o pé, né? Tem tudo isso daí que atrapalha ali na hora de efetuar uma limpeza. Então qual é a nossa recomendação para quem busca realmente limpar a parede? Eu quero tirar a sujeira, quero tirar as manchas da minha parede. É a família super lavável, né? O que o super lavável tem de diferente? O acabamento dele, pessoal. Quando a gente fala de acabamento, eu tenho fosco, acetinado e semibrilho, tá certo? Então, de acordo com a minha necessidade, eu quero um acabamento fosco, o super lavável ele vem com esse acabamento eggshell, né? O que significa eggshell? Eggshell é o grau de brilho. Então, nessa linha aqui que a gente vê ali do lado, ó, ali naquele painelzinho do lado ali, ó, tá vendo? Eu tenho acabamento fosco, que tem um grau de brilho, e depois lá na frente eu tenho o grau de brilho do acetinado. E esse eggshell, ele está aqui muito ao lado, né? Se você tiver ele ali na sua parede, se você não tem os foscos do lado, você vê ele é fosco e é fosco, você não vê nada. Então ele não é, se a gente for falar assim numa linguagem popular, ele não é um semi-acetinado, porque se ele fosse semi-acetinado, ele estaria lá embaixo, lá do lado do acetinado. Então ele está mais aqui ao lado do fosco, né? Então ele é um semifosco, mas a gente pode considerar um fosco. O acabamento eggshell, muito utilizado lá na Europa, né? Esse grau de brilho, é um acabamento que se aproxima em muito, praticamente, a um fosco. Eu consigo pintar minhas paredes e não deixar aquela marca, não levantar as imperfeições da superfície. Então esse é o cara bacana para você poder limpar sua parede, né? Como é que a gente limpa a parede? Aí eu falo de causa própria, né? Porque eu sou o cara oficial aqui, eu já até falo com minha esposa, ó, eu sou o limpador oficial de parede. Aí quando a molecada chutar a bola aí, fizer sujeira nas paredes e tal, eu pego aí o paninho, né? Todo sábado de manhã eu vou lá, pego a minha esponjinha de lavar louça, do lado macio dela, com água e detergente eu molho, né? E suavemente eu vou limpando ali, tirando aquelas marcas de dedo, às vezes marca de bolada que a molecada deixou durante a semana na parede, né? Desde que não rompa o filme da tinta, eu consigo efetuar essa limpeza. E o que é mais bacana, né, pessoal? Não aparece aquela mancha de polimento que é característico de todas as tintas de acabamento fosco, né? O super lavável, ele não deixa essas manchas, e aí a sua pintura vai durando mais tempo, vai tendo aquela sensação de paredes limpas, né? Valoriza ainda mais a mão de obra do pintor, porque o consumidor vai olhar e falar assim, poxa, aquele cara veio aqui, pintou minha casa, rapaz, olha, a parede tá nova, eu limpo, e esse cara é bom, ele me indicou esse produto aí, bacana, vou indicar várias vezes esse pintor aí, porque é o cara de confiança, e quando ele precisar, ele vai lembrar de vocês, tá certo? Então, aproveitar aqui, ó, o pessoal tá me cobrando os abraços aqui, vamos lá, Momento Maguila, mandando abraço para Rita de Cássia, Paulo Oliveira, Denga Gilvan, Júnior Torcato, Flávio Rebelato, Clécio Santana, grande Clécio, o Anderson Santana, o Anderson aqui de Diadema, São Bernardo, né? Maior centroavante da região ali, grande abraço, Anderson. Adelson Carvalho, Luiz Carlos Salles, né? O maior palmeirense ali
da região do Morumbi, Butantã, grande palmeirense Luiz Carlos, um abração para você, Luiz, depois eu mando aquela foto do Valdívia que você pediu para mim. Fábio Alves Elisário, tá certo? Hélio Rubens Alves de Souza, bom dia, Adelson Carvalho, Ana Machado, Iago Ramos, Pedro César de Oliveira, meu vizinho aqui, hein, Pedro? Mora aqui pertinho da minha casa, em Santo André. Então é a galera que está participando com a gente aí, o Odair Ramos, né? Grande abraço, Odair Ramos, nosso mestre de pintura aí também, Odair. É um cara aí que eu converso bastante também. O que ele fazia aqui, ó? Sou do tempo antigo. Na época nós pintávamos com brocha ou trinchas, né? E a pintura ficava lisa. Agora com rolo, o ideal é carregar com um e queimar com o outro de pelo baixo, né? Fazer aquele repasse. Isso aí, bacana. Alguns cuidados, né? Várias dicas aí, pessoal. A gente fica lendo aqui, tem muitas e muitas dicas aí que o pessoal é bacana e eles, né, passam para nós aí, tá certo? Então, muito legal aí, bacana mesmo que vocês estão acompanhando a gente, tá certo? Então, vamos continuar aqui, né, que daqui a pouquinho a gente já encerra, já vai dar o nosso horário. Outra alternativa, né, como eu tinha falado lá atrás, o Renova, creme de pintura da Coral. É aquele cara que agiliza o seu trabalho. Às vezes você entra num apartamento, olha só, o que você precisa ter no seu dia a dia ali? Cara, um creme de pintura Renova. É uma tinta que tem baixo espingamento, você só limpa o mofo superficial, né? Lógico, tem que tomar cuidado, ver se não é uma infiltração, mas você limpou ali, matou aquele mofo superficial, né? Você vem e aplica o Renova direto sobre ele. Ele respinga menos, tá certo? Então você consegue fazer uma repintura em um apartamento, por exemplo, muito mais rápido do que se você ficasse empapelando, né? Então é uma alternativa aí que a gente tem de praticidade, de agilidade no seu trabalho, é o creme de pintura Renova, que agora também tem todas as cores do nosso sistema tintométrico, né? Mais de 2.000 cores lá à disposição, tudo aquilo lá que vocês precisarem, né? Em termos de cor aí que você pode precisar aí, tá certo? Estão chegando aqui os recados aqui, ó. O pessoal tá mandando abraço aqui, estão me cobrando aqui. Deixa eu ver aqui que o Rogério mandou aqui, ó. Luiz Cipriano, Rio de Janeiro. Grande abraço pro Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa aí, né? Futuro vice-campeão brasileiro Flamengo aí, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né, pessoal? Então o Renova também já vem pronto para uso. Imagina a facilidade. Você abre a lata dele lá, a embalagem, coloca na caçamba, né? Você só mexeu, jogou na caçamba e já sai pintando ali. É muito mais praticidade para o profissional de pintura. Ah, eu vou reformar um apartamento e estava cheio de quadro. Cara, olha que rápido que é hoje, né? Como é que facilita a vida do pintor. E isso não mexe com o valor da mão de obra dele, né? Porque ele vai cobrar para fazer o serviço. Então a agilidade dele é importante porque ele ganha no tempo, né? Tempo é dinheiro. Então ele vai lá, tira os preguinhos, usa lá repara a paredização rápida da Labastini, fechou, alisou bonitinho, 15 minutos depois você já pode fazer a pintura em cima, tá certo? Então quer saber mais também sobre a Labastini? Entra lá, academiacoral.com.br, assiste a videoaula sobre o Alabastini e você vai ter mais dicas ainda. Aí você junta com esse vídeo nosso aqui, olha só, Alabastini, linha coral, pintura interna, você vai ter aí uma agilidade, uma facilidade ainda maior, né, na sua pintura interna. Tá certo, pessoal? Bom, não quero me alongar muito, falamos aí dos principais produtos, né? Muita gente perguntou, e o rende muito, e o rende muito, o rende muito? Cara, o rende muito é o seguinte, às vezes você pega aí um trabalho, eu vejo que tem muitos pintores que fazem serviço para construtores, então aquela casa que o cara está fazendo e já vai vender, ele busca muito custo-benefício. E às vezes a gente comete aquele erro de usar linha econômica, porque o valor dela em si é mais baixo do que o outro. Porém, se você fizer a opção pelo rende muito, você terá esse custo-benefício, porque quando você fizer as contas lá no final da obra, você vai ver que o valor dele é menor, porque uma lata de rende muito, você consegue um rendimento muito superior a uma linha econômica, tá? Então o rende muito, ele entra nessa questão aí de custo-benefício para você entregar ali uma obra, né, que onde o que o cliente busca é exatamente o custo-benefício, tá certo? Vamos aproveitar aqui, ó, o que o pessoal está comentando aqui, a galera nossa aí que está ajudando a gente aí, né, a responder aí, o Alberto, o Clarê, muito obrigado, o Rogério, né, o Anderson. Mano, o marmorato da Coral é show de bola. Eu gosto, acho muito fácil, ele permite muito repasse, né, para quem aplica já o nosso efeito aí
o nosso mármore, né? Ele permite esse repasse para vocês. E ele levanta um brilho muito fácil, tá certo? E lá na nossa Academia Coral, lá no site da Academia Coral, nesse site que aparece em cima aqui, ó, tá? Desse lado aqui, ó, academiacoral.com.br, você tem uma videoaula com o Reginaldo Souza, um grande especialista aí em efeitos, né? Um menino muito bacana aqui, um pintor, um profissional de pintura aqui de São Paulo, que eu gosto muito dele, converso bastante com ele, e ele dá muitas dicas legais. E ainda vamos organizar aí um dia para ele vir aqui falar com a gente sobre, né, aplicação de efeitos especiais, tá certo? Então entra lá no site, você terá muito mais informações aí sobre nossa linha de efeitos. Deixa eu ver aqui como é que estão as perguntas. Né? Fábio Alves Elisário, um grande abraço para você. Raimundo Neto, Super Lavável é top. Também acho, Raimundo, gosto muito, cara, muito mesmo. Everaldo Rodrigues, um abraço, cara, obrigado pela presença. Adelson Carvalho, chama o pintor. É isso aí, pessoal, não faça você mesmo. Chama lá um pintor, né, contrate um pintor, dá uma olhadinha agora nessa fase aí que você não quer ninguém dentro da sua casa, pinta um portão da sua casa, né? Vai lá, chama um profissional de pintura, fala pro cara, fala, meu, faz uma diária aí em 2 dias, não sei, vê como é que tá, pinta o portão de casa aqui, ó, né? Hoje as lojas estão, a maioria delas também trabalham com delivery, estão entregando material na sua casa. O pintor, às vezes, do seu bairro aí, você pode ajudar ele, né? Pintando um portão, às vezes você pinta o muro da sua casa, né? É a hora de fazer a manutenção lá do gradil dos prédios. Então, se a gente seguir aquelas, né, recomendações aí, né, de preservar a saúde, a gente consegue alguns profissionais ainda exercerem a sua profissão e levar lá o seu pão nosso de cada dia, tá certo? Então com jeito, né, pessoal, com responsabilidade a gente consegue ainda aí manter esse mercado, né, não parado. Enedino, um mineirinho, né, Enedino de Castro, né, olha lá, tem uma resistência de casca de ovo, né, o acabamento, é a palavra, o termo eggshell, né, ele significa isso, né, casca de ovo, e é exatamente aquilo lá que a gente vê, né, o reflexo lá da casca do ovo, né? Então você olha, você nunca sabe qual que é exatamente o acabamento, mas é um acabamento muito próximo do fosco, tá certo? Raimundo Neto, Iago Ramos, Vandoni Ferreira, de Cuiabá, Mato Grosso, pessoal. Cuiabá no Mato Grosso, não é Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso, hein? Tá certo? Haroldo da Mata, obrigado pela presença. Silmara de Pituca, abraço para você também, Silmara. Josivaldo Nascimento, da Bahia, um grande abraço, pessoal da Bahia, para todo o Nordeste. Adelson Carvalho manda um abraço para Lençóis Paulista, onde começou o grande, maior goleiro da história do futebol, o Marcão, né? Lençóis Paulista. Bom, pessoal, então aí deixa eu ver aqui como é que estão as perguntas. Sérgio Crispim, galera do Crispim lá de Peruíbe, um grande abraço para vocês, tá certo? Luiz Carlos Salles, um abração para você, meu amigo, né? É isso aí. Tiago Alves, Clécio Santana, Tiago Silva, Carlos Roberto, grande abraço, Carlinhos, Telmo, lá de Rolante, Rio Grande do Sul, Kleber de Santo André, meu vizinho aqui, ó, Kleber Florindo, Santo André, né, a maior cidade aqui do ABC, tá certo? Então aí a galera mandando, né, um monte de abraço para vocês. Essa foi mais um treinamento que a gente, né, fez aqui com a galera via Facebook, tá certo, pessoal? Então não se esqueçam, terminando a nossa live, né, depois do almoço, dá aquela relaxada, entra no site que está aqui, aparecendo aqui em cima, ó, aqui, ó, acessa lá, academiacoral.com.br, entra lá, assiste lá, responde as perguntas, e depois que você responder as suas perguntas, você consegue emitir o seu certificado. Olha que bacana, a gente fez um treinamento aqui de pinturas internas, e um abraço lá, né, para o Raimundo Neto, os corintianos de Aracaju, Sergipe. Eu mando um abraço para corintiano, São Paulino, Santista, né? A gente não vive sem o torcedor do outro time. O mais gostoso é isso, né, cara? É a gente bater um papo e poder conversar com o torcedor do time. Isso que é o legal do futebol. Sem violência, sem briga e só um tirando onda com o outro, tá certo? Então, pessoal, bacana. Queria agradecer aí mais uma vez a presença de vocês aqui na nossa live. Queria agradecer ao Haroldo da Mata pela presença ilustre. Obrigado aí pelas dicas que você compartilhou com a gente, tá certo? E fica aquela dica aí para os demais pintores, né? Vamos compartilhar dicas, marca lá a hashtag Academia Coral, né? E a gente vai colocando aqui vocês para participar com a gente. Essa que é a nossa ideia, é trocar conhecimento, né? O nosso treinamento aqui não é só vir falar de produtos, mas
também falar aí dessa parte de preparação de superfície e trabalhar com essas dicas. Eu gosto muito quando eu leio aqui nos comentários um pintor respondendo bem bacana para o outro, né? Mantendo aí esse respeito, essa interação entre a classe. Essa que é a finalidade, né? É dessa maneira que o profissional vai crescer cada vez mais. Um grande abraço para vocês, pintores, né? Aproveitem aí esse final de semana, né? Chegou a sexta-feira, né? Sexta-feira, coisa linda. Amanhã é sabadão, é dia de dar um talento em casa, né? Dar aquela varrida no quintal, tirar o pratinho com água parada para não deixar formar a dengue, porque a gente também não pode esquecer aí de outras situações, né? Separa o plástico, não jogue plástico na rua, né? Vamos preservar o nosso mundo para que a gente possa continuar pintando e colorindo a vida de todo mundo, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima live treinamento aqui no site, aqui no Facebook da Academia Coral, pessoal. Um beijo e um abraço a todos. Academia Coral, a plataforma de treinamentos do pintor profissional.